Primeiros socorros para um casamento ferido. Capítulo 4. Pressão. Você está enganjado em um terrível conflito. Até agora você cria que o conflito era entre você e seu cônjuge. Não, não é. É um conflito entre dois reinos. O reino de Deus contra o reino de Satanás. Pelo seu cônjuge e pelo seu casamento. Deus tem planos para o seu cônjuge. Ele tem planos para o seu casamento. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O seu inimigo, o diabo, também tem planos para o seu cônjuge. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. É o desejo de Deus que o seu cônjuge volte-se totalmente para ele e que o seu casamento seja restaurado e curado. É o desejo do diabo que o seu cônjuge perca-se eternamente e que o seu casamento seja destruído. O conflito é isso aí. As circunstâncias referentes ao seu cônjuge e a situação matrimonial são apenas os meios particulares da guerra que o seu inimigo escolheu para empregar em seu caso. Ele conhece as fraquezas de cada um. Ele sabe o que vai ferir mais profundo. O diabo não joga limpo. Ele o chuta quando você está caído. Ele o fere mais violentamente quando você está mais enfraquecido. Porém, ele está limitado em seus meios de guerra. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O diabo está limitado em suas armas. Ele somente pode ir sobre você com armas carnais, coisas que são comuns aos homens. Ele não pode usar meios sobrenaturais para guerrear contra você. E Deus prometeu o livramento para cada ataque dele. A Escritura, entretanto, tem grandes promessas para você com relação às suas armas. Porque embora andando na carne, não limitamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 3 ao 5. Deus providenciou para você armas que são sobrenaturais e poderosas para lutar contra o diabo. A chave é ficar no Espírito e batalhar plenamente no Espírito. O diabo é o mestre da carne. Ele conhece a sua carne melhor do que você mesmo. Se você ficar na carne, ele ganhará todas as vezes. Se você ficar no Espírito, então você ganhará todas as vezes. O que quer dizer ficar no Espírito? Bem, o seu cônjuge está dizendo e fazendo muitas coisas ruins agora mesmo. Você necessita lembrar constantemente que a sua batalha não é contra o seu cônjuge. Leia o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Você não está lutando contra carne e sangue. O seu cônjuge não é seu inimigo. Satanás, sim. Deste modo, ficar no Espírito quer dizer que quando você vir ou ouvir o seu cônjuge dizer ou fazer coisas impiedosas, você não reage com sua carne. Vociferar, gritar, discutir, ameaçar são todos meios canais de tratar o problema. Reconheça agora mesmo que você está lutando contra o reino do inferno, pelo seu cônjuge e seu casamento. Permanecer no Espírito significa que vocês farão guerra espiritual contra o verdadeiro inimigo,
o diabo, e não lutarão na carne em um contra o outro. Pense no seu cônjuge como um refém, um prisioneiro de guerra no acampamento do inimigo. A sua guerra espiritual vai ser o meio de trazer liberdade para o seu cônjuge. As circunstâncias são as armas principais do inimigo. Um dos seus truques principais é desviar os seus olhos para as circunstâncias e tirá-los de Jesus. O que você está enfrentando hoje? O seu cônjuge está pedindo divórcio? O seu cônjuge está na cadeia? Você está sendo ameaçado com uma batalha de custódia? Seja o que for, é uma circunstância. Não deixe que ela o controle. Ao contrário, comece a virar a maré contra ela, lutando contra o verdadeiro inimigo em oração. Agora, essa batalha vai precisar de percepção espiritual e discernimento. Não significa dizer, querido Deus, por favor, abençoe nosso casamento. Obrigada, amém. Mas sim significa identificar os espíritos demoníacos em operação e tomar as armas espirituais contra eles em nome de Jesus. É uma batalha ativa, não é ficar sentado passivamente a esperar. Não é o propósito desse livro ensinar você as profundidades da batalha espiritual na qual terá que lutar. Há muitas obras excelentes nas livrarias cristãs que lhe ensinarão o que precisa saber. Você pode pedir ajuda ao seu pastor para lhe recomendar alguns. É o propósito deste livro, entretanto, equipar você para a batalha que está à sua frente. Um pouquinho antes de Jesus subir aos céus, ele disse aos seus discípulos que esperassem em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele lhes prometeu poder que viria sobre eles quando isso acontecesse. Atos, capítulo 1, versículo 8. Aqueles a quem ele se dirigia já tinham nascido de novo, quando ele viera para eles depois de sua morte e ressurreição. João, capítulo 20, 22. Era óbvio, baseado no que estava registrado no primeiro capítulo de Atos. Entretanto, que Jesus estava lhes dizendo que havia uma outra experiência disponível para eles. Leia Atos, capítulos 1 e 2. Você percebe a tremenda transformação das pessoas? Aqueles que tinham estado tão temerosos e até negado conhecer Jesus, de repente tornaram-se audazes e proclamaram o evangelho sem temor. À medida que o Espírito Santo veio sobre eles em poder e força, ele confirmou sua presença ao dar-lhes novas línguas para cada um que o recebera. No livro de Romanos 8, 26, diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos seus santos. Quando não sabemos como orar, o Espírito Santo sabe como orar a perfeita vontade de Deus através de nós. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Durante este tempo de tribulação em sua vida, você precisa ser capaz de orar com sua mente, sendo infrutífera. Haverá muitas circunstâncias as confundindo você. Haverá muitas pessoas lhe dando conselhos. Você precisa saber em cada situação o que Deus está dizendo. A única maneira de fazer isso é o Espírito Santo orar e perfeita vontade de Deus para você e sua família em cada situação. Quando você ler o livro de Atos, verá que o batismo ou o enchimento do Espírito Santo aconteceu várias vezes. Não foi uma única experiência na história da igreja, nem foi reservado por Deus apenas alguns escolhidos. O mesmo poder que estava disponível a eles está disponível a você agora. Tudo o que precisar fazer e pedir. Lucas 11,
versículo 11 ao 13. Se deseja que o Espírito Santo venha sobre você em poder e força, faça agora mesmo essa oração. Repita comigo. Jesus, eu te recebi como meu Senhor e Salvador. Renuncio a todas as obras do inimigo que possam ter sido parte da minha vida. Peço nesse instante que venha com o teu Espírito Santo sobre a minha vida. E eu tomo posse dele sobre mim. Amém. Espere no Senhor. Quando você fizer essa oração, permita que o Espírito Santo o encha até superabundar. Logo, novas palavras começarão a formar dentro de você. Lembre-se, elas virão do seu espírito e não do seu cérebro. Não tente entendê-las ou analisá-las. Apenas abra sua boca e comece a louvar ao Senhor. Permita que a nova língua que Ele lhe deu comece a fluir em louvor. Você está totalmente em controle desta nova língua. Você pode começar a orar nela quando desejar e para quando desejar. Não é algo incontrolável, você tem sobre ela o mesmo controle que tem sobre a língua natural que você fala. A diferença é que essa nova língua é uma língua particular entre você e Deus. Você pode cantar também em sua língua nova. Pregue uma canção de que você realmente gosta e comece a cantá-la em sua nova língua. Você não entenderá o que está dizendo, mas Deus entenderá. Cante para Ele, louve-o, adore-o, ore para Ele. Quanto mais você usar a língua que Ele lhe deu, mais fluente se tornará. Não se preocupe se o princípio você somente tem uma palavra ou duas. Quanto mais você usá-la, mais palavras serão acrescentadas. Você descobrirá que várias coisas acontecerão desde que foi cheio do Espírito. As Escrituras terão uma nova profundidade para você. Você passará a ter um maior desejo de louvar e adorar ao Senhor. Começará a desenvolver um relacionamento mais profundo e íntimo com o Espírito Santo. Ele vai ser o seu professor. João, capítulo 14, versículo 26. Ele também será o seu consolador. João, capítulo 16, versículo 7. Ele sempre exalta o Senhor Jesus e lhe ensinará como exaltá-lo em sua vida. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Ao dizer em sua nova língua de oração, ele lhe dirigirá na vontade de Deus em todos os aspectos de sua vida. Deixe o Espírito te conduzir. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada por esta nova profundidade em meu andar com o Senhor. Ajuda-me a lembrar diariamente que minha batalha não é contra a carne nem o sangue. Ajuda-me a não reagir contra as circunstâncias, sejam elas boas ou más. Mas me ajuda a manter os meus olhos em Ti. Espírito Santo, ensina-me, aconselha-me, conforta-me. Sei que o Senhor está orando a perfeita vontade de Deus através de mim quando oro na nova língua que recebi. Ajuda-me a discernir Tua vontade em cada área de minha vida.
Ensina-me a fazer a batalha espiritual contra o inimigo verdadeiro, que é o diabo. E eu tomo posse dessa nova etapa na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se este livro tem te ajudado de alguma forma, e se você sabe que alguém precisa ouvi-lo também, eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as novas notificações dos próximos capítulos e compartilhe com os seus amigos para que seja bênção em outros casamentos. Fique com Deus.